Vamos então dar início ao nosso uma palestra do nosso evento Pesquisar é Preciso. Lembrando que esse nosso evento tem acontecido sempre às terças e sextas, por meio do link no Instagram e também na página da Diretoria de Pesquisa. Hoje, então, nós temos a grata satisfação de receber a professora doutora Luana Azevedo de Aquino, que vai tratar da temática segurança alimentar e nutricional em crises mundiais. Tá? A professora doutora Luana Azevedo de Aquino, ela é atualmente professora adjunta do Departamento de Saúde Pública da Unirio, tem a sua formação e o seu doutorado em Saúde Coletiva e Epidemiologia pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Atualmente é a coordenadora do programa de pós-graduação em Segurança Alimentar e Nutricional da Unirio. Coordena também o Laboratório de Avaliação e Atenção Nutricional e o Grupo de Pesquisa Nutrição, Saúde e Comportamento. Ela tem atuado na área de pesquisa nas áreas de obesidade, consumo alimentar, saúde mental e qualidade de vida, e também dentro da temática mais ampla de segurança alimentar e nutricional. Alguns avisos, né? A gente queria pedir, então, que todo mundo pudesse manter o seu microfone desligado durante a fala do conferencista. No final, a gente vai abrir espaço por meio do chat para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. E aquelas pessoas que desejarem o certificado de participação, é só colocar no chat o nome completo e o e-mail que a diretoria de pesquisa vai providenciar. Eu já queria, antes de passar a palavra para a Luana, já no início também divulgar as nossas atividades da semana que vem. Então, na terça-feira, uma atividade muito interessante, principalmente para os alunos e coordenadores de cursos e diretores. Nós vamos ter uma palestra do professor Dr. Reinaldo Viana Álvares, que vai falar sobre o panorama da empregabilidade dos egressos da Unirio. E o professor Dr. Felipe de Moraes Borba, na sexta-feira, ele vai tratar da temática de estudos eleitorais, trajetórias e áreas de investigação no Brasil. Tá? Então, essa é a nossa temática para a semana que vem. Luana, com a palavra, eu queria novamente agradecer muito a tua presença e muito obrigado por ter aceito também esse desafio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, comunidade acadêmica da Unirio, convidados externos. É uma enorme satisfação ter recebido esse convite por parte da própria GPI. Eu gostaria muito de agradecer o convite. De fato, venho observando o comportamento da nossa universidade, comportamento positivo em relação a esse momento desafiador que nós estamos vivendo atualmente, relacionado à pandemia de Covid. E só tenho a parabenizar a postura que venho vendo dos nossos colegas, dos nossos alunos, e especialmente da própria GPI, na figura do professor Anderson Teodoro, por iniciativas que a gente, de alguma forma, vinha sentindo falta, mas não sabia como concretizar, né? E pegando um gancho da palavra do nosso reitor, Ricardo, né? Quando no comunicado a Unirio nos falou que essa também poderia ser uma janela de oportunidades de nós aprendermos novas formas de nos conectar, de pesquisar, enfim, de agir enquanto universidade pública, federal, gratuita para todos, né? Então, de fato, parabenizar, né, as iniciativas da própria GPI relacionada ao boletim de inovação e pesquisa. Foi um grande marco que eu fico ansiosa, esperando sempre o próximo volume, saber o que os colegas estão fazendo. E, enfim, sucesso e vida longa para o Pesquisar é Preciso, e um prazer fazer parte dessa tarde com vocês, tá? Bem, a temática que foi me pedida foi bastante desafiadora, né? No sentido
do recorte de segurança alimentar e nutricional em crises mundiais, mas gostamos de desafios e sempre aprendemos mais com eles, né? Então, vamos prosseguir. Eu gostaria de começar falando para vocês o seguinte, que essa apresentação ela foi dividida em duas partes. Num primeiro momento, eu vou focar nessa parte da própria encomenda em si, contextualizar essa questão da segurança alimentar e nutricional, não só em grandes crises de saúde, como a gente faz a correlação com a pandemia de Covid, mas também em grandes crises econômicas e alimentares. E numa segunda parte da apresentação, que eu tenho certeza que esse também é um objetivo dessa iniciativa, uma troca mais promissora com os colegas, com os alunos, com os visitantes, a respeito do que vem sendo pesquisado de projetos e iniciativas nesse sentido. Então, antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com vocês esse cenário de segurança alimentar e nutricional super atual de um documento que, de fato, eu recomendo a leitura, que é o Cenário de Segurança Alimentar e Nutricional Mundial, levantado pela FAO. E nesse gráfico aqui nós podemos justamente observar algo importante que eu gostaria de destacar para vocês. Vejam essa linha em laranja, o comportamento que acontece longitudinal em relação a esse gráfico, né? Na linha em laranja nós temos número de pessoas subalimentadas no mundo. E nós podemos observar o que acontece no comportamento. Basicamente, por volta de 2010, 2011, nós vínhamos encontrando aí uma queda consecutiva, uma melhora nesse indicador de segurança alimentar e nutricional. Porém, por volta de 2013, com crises econômicas e alimentares, a gente pode observar a ascendência dessa curva, a elevação dessa curva, totalizando aí mais de 800 milhões de pessoas no mundo em subalimentação, em insegurança alimentar e nutricional, o que representa a linha cinza aqui embaixo, aproximadamente 11% da nossa população mundial. E, para vocês terem uma ideia, esse impacto é tão negativo no nosso país, um país de dimensões continentais, de grandes desigualdades, de desafios relacionados a sistemas de saúde e economia, que nós estávamos comemorando aí nos últimos anos a saída do mapa da fome no Brasil, porém, como esse cenário mundial e principalmente com algumas políticas de austeridade no nosso país nos últimos anos, nós infelizmente hoje regressamos ao mapa da fome. No entanto, a situação se torna um pouco mais complexa quando a gente observa essa dupla carga de insegurança alimentar e nutricional. Quando eu falo dupla carga, eu estou querendo falar com vocês que existe um cenário de escassez, mas também existe um cenário de excesso que, no passado, algumas pessoas acreditavam, e talvez, não sei, alguns de vocês possam ter uma ideia, né, que a pessoa estando com um peso adequado ou acima do peso, ela não estaria em insegurança alimentar, mas isso não é uma verdade, tá? Nós podemos observar, e mais para frente eu vou discutir um pouco do conceito de segurança alimentar e nutricional, mas os números também são alarmantes em relação ao excesso de peso. Em todos os ciclos da vida, 40 milhões de crianças pré-escolares no mundo com excesso de peso, significando aí 6%, 20% das crianças em idade escolar com sobrepeso, e quando a gente vai aí para os adultos, uma marca de 2 milhões de adultos no mundo com sobrepeso, mais de 1/3 da nossa população mundial com, enfim, esse acometimento. E eu acho importante a gente fazer aqui um parêntese na apresentação para vocês, justamente para quem ainda não teve familiaridade com esse conceito de segurança alimentar e nutricional, entender que ele vai ser norteador na fala que eu vou ter ao longo dessa apresentação com vocês. Muitas das discussões cabe aqui revisar alguma questão desse conceito, tá? E a primeira delas que eu queria trazer para vocês é justamente como que se deu a criação desse conceito, né, de segurança alimentar e nutricional. Ele começou a ser desenhado, a necessidade disso, justamente após a Segunda Guerra Mundial. Então, num conceito muito relacionado à autonomia produtiva dos países, né, de não ficarem tão dependentes uns dos outros, né, terem o que a gente chama de uma soberania,
em relação aos seus estoques e suas estratégias alimentares, mas isso também foi algo negativo, digamos assim, porque ficava um conceito ainda muito restrito, tá? E aí vejam como a política é importante em tudo, né? Inclusive nessa reconstrução desse conceito, porque justamente com a evolução das políticas de saúde, de direitos humanos, foi se percebendo a necessidade de revisar e de ampliar esse conceito de segurança alimentar e nutricional, e eu vou ler agora junto com vocês aqui, porque cada palavra é fundamental, né? Segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E aí eu já quero fazer aqui um comentário importante, né? Para fins práticos e didáticos, né? Se a gente tem uma família que, para ter a comida no prato no dia a dia, suas refeições, ela precisa deixar de comprar o caderno das crianças, o medicamento do chefe de família, isso já está ferindo a segurança alimentar e nutricional desses indivíduos, porque ele está tendo que comprometer outros direitos e necessidades básicas, né? E esse conceito, né, tem como base as práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, economicamente e ambientalmente sustentáveis. Então, cada palavra dessa em negrito é fundamental, né? Esse contexto de saúde, antes a segurança alimentar e nutricional também ficava muito restrita a essa parte da saúde, mas fomos evoluindo aí, como vocês podem ver, para esse equilíbrio, né? Não se pode ter uma promoção de alimentação saudável, de fato, em segurança alimentar e nutricional no contexto mais amplo, se você fere questões sociais. Eu posso dar um exemplo para vocês. Nós estamos aqui produzindo um determinado plantio de abóboras, porém utilizando mão de obra escrava, subutilização de vínculos empregatícios. A gente está aí ferindo um importante quesito social, né? Ou então estamos produzindo alimentos saudáveis, mas a um preço muito caro, inacessível para a maior parte da população. Estamos ferindo um aspecto econômico, fora o aspecto ambiental, né? Então, é fundamental a gente entender que com as políticas de segurança alimentar e nutricional, nós atingimos aí diversas metas do milênio, inclusive. Agora, entrando mais a fundo na questão justamente do que a gente veio conversar aqui, que é esse contexto de crises alimentares, crises de saúde, percebam essa linha histórica das grandes epidemias ao longo da nossa história no Brasil e no mundo, né? Então, nós temos desde a peste, a questão da praga italiana, gripe espanhola, peste negra. Só que o que eu mais gostaria que vocês observassem nessa imagem é justamente a frequência com que, no último século, né, a gente foi, de fato, aumentando a prevalência dessas grandes epidemias. Então, aí já cabe uma crítica, já cabe uma reflexão super importante, que é relacionada àquele tripé que eu comentei com vocês, né, das questões ambientais, sustentáveis, relacionadas a formas de plantio, formas de cultivo, isso tudo impactando, sem dúvida, nessa frequência elevada com que a gente percebe algumas, enfim, epidemias de saúde, entre outras. E aí, quando eu falo entre outras, é importante a gente saber justamente que não estamos aqui olhando somente o impacto em termos de saúde, mas também econômico e social. Então, em 2003, por exemplo, tivemos aí a SARS, né, a epidemia de SARS, e eu queria falar para vocês que uma parte dos artigos que estão servindo, artigos científicos de base para certos comportamentos, apesar de se perceber muitas diferenças entre a pandemia atual e essa que eu estou citando, né? Mas é algo para se apropriar em termos de busca científica. Em 2004, tivemos um marco importante, né, relacionado à epidemia de ebola, mas nesse mesmo ano a gente também pôde observar que os preços dos grãos começaram a ficar de fato elevados e alguns estoques, né, desses grãos se esgotaram. Então, esse foi um marco importante em termos do que a gente vai ver em 2008. Né? Até 2008, a gente percebeu um aumento dos incidentes meteorológicos afetando essa produção de alimentos. Então, esse quesito ambiental se misturando com
epidemias de saúde e crises alimentares. E, em 2008, um grande marco, né, nessa história, que seria justamente a questão da crise financeira global, né, que impactou absurdamente, alguns de vocês devem lembrar, que chegou a, de fato, faltar determinados alimentos no acesso, na compra, nos supermercados, nas feiras, né? Então, foram diversas as causas para isso em 2008, né? Uma delas, uma maior demanda, tá? E aí eu acho que também cabe fazer uma crítica aqui de algumas coisas que a gente percebe em certos discursos, né? Que no campo da segurança alimentar e nutricional gostaria de desconstruir com vocês, né? Algumas pessoas chegam a falar que precisamos aumentar a produção de alimentos, né? E quando a gente aprofunda os estudos nesse sentido, a gente percebe que não é isso. A demanda vem aumentando, mas a nossa capacidade produtiva também vem aumentando, principalmente de agricultura familiar, que é uma coisa que às vezes a gente confunde, agricultura familiar, agroecologia, enfim, fica achando que é uma coisa restrita a alimentos caros, só para a população mais rica, mas isso também é uma falácia, né? A gente tem a maior parte da produção de alimentos hoje em dia advinda da agricultura familiar, né? Então, além desse contexto que eu falei para vocês em 2008, também se observou a alta do petróleo, a queda do dólar, muitas alterações climáticas e até uma parte de soja e de outros, enfim, alimentos sendo desviados para a produção de biocombustíveis. Então, realmente, essa é uma crise que vale a pena a gente relembrar e aprender com ela para essa que a gente vem vivendo agora, né? Em 2009, o H1N1, né, se disseminando aí para 120 países, e atualmente, né, nós aí com a epidemia de coronavírus, que tem uma diferença importante comparada a outras, enfim, epidemias de saúde e de acometimentos respiratórios, que é justamente essa maior transmissão e essa maior capacidade de letalidade, né? Então, isso, sem dúvida, vai impactar muito na segurança alimentar e nutricional, talvez muito mais do que nas outras crises relacionadas à saúde, porque se a gente tem uma maior transmissão e uma maior letalidade, a gente, consequentemente, tem uma maior demanda de isolamento social e tem um impacto econômico, de saúde, muito maior, sem dúvida. Então, cabe também a gente refletir que essa crise de alimentos que eu citei para vocês em 2008, existem diversos artigos científicos, documentos norteadores, nos mostrando que ela é uma crise que não acabou em 2008, 2009, ela perdura, ela continua de uma forma talvez um pouco mais discreta para a nossa percepção, mas a gente percebe que em situações desafiadoras como essa que estamos vivendo, esses desafios voltam rapidamente, né? E como já dizia Betinho, quem tem fome, quem tem pressa, e é fundamental a gente olhar essa questão com carinho, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês esse documento, que é justamente um documento marco de 2010, pelo Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional Internacional, que é um documento que, apesar de ter sido publicado em 2010, no campo da segurança alimentar e nutricional, ele vem sendo recomendado também para a epidemia de coronavírus, porque ele está, assim, ainda está bastante atual, né? E ele trata basicamente de alguns itens que eu vou resumir aqui para vocês, mas antes de falar desses itens, que é justamente a forma da gente lidar com essas pandemias para que não impacte ainda mais naqueles gráficos de insegurança alimentar e nutricional que a gente viu no começo da apresentação, eu quero trazer um número que impacta, né, sobre esse documento. Ele fala que a proporção de indivíduos em insegurança alimentar e nutricional em crises prolongadas é 3 vezes superior a outros contextos, né? Então, em 2010, isso chegou a 160 milhões e agora nós estamos aí diariamente acompanhando nos noticiários, nos artigos científicos, o impacto numérico também disso. Mas é algo para a gente atentar. Então, eu destaco aqui de algumas medidas desse documento, 3 delas, na verdade 4, né? A primeira relacionada à recomendação de foco nas necessidades nutricionais. Isso é fundamental, né? A gente às vezes vê o setor de segurança alimentar e nutricional, os equipamentos públicos, querendo atirar para todos os lados, e nesse momento é muito necessário que a gente perceba o que cada população, o que cada região
de fato precisa em termos de necessidades nutricionais. Isso vai fazer um link mais à frente com o que eu vou mostrar em termos de pesquisas, né, que vêm sendo desenvolvidas na Unirio, no PPGESAN, na Escola de Nutrição. E alcance de populações afetadas, né? Isso é algo também fundamental, perceber quem são os mais vulneráveis. Vocês vão ver que algumas estratégias que eu vou detalhar mais à frente sempre estão muito relacionadas a isso. Cabe um destaque aqui desse item 5 de empoderar mulheres e meninas em termos de igualdade de gênero. Talvez alguns achem isso descontextualizado, mas a gente sabe no campo da segurança alimentar e nutricional o quanto é discrepante esse acesso aos alimentos, o quanto algumas mulheres ainda se veem dependente da escolaridade e da renda, com muitos afazeres e relacionados a cuidado com familiares, afazeres domésticos, e isso tudo, sem dúvida, tornando a situação ainda mais complexa. E 2 itens desse documento que eu também gostaria de destacar é garantir e apoiar análises baseadas em evidências. Então, vejam que desde 2010, desde antes da onda das fake news, isso já vinha sendo um problema grave para as grandes crises prolongadas, né? E chama a atenção aí para os meus colegas pesquisadores, os editais de Covid que saíram aí nas últimas semanas, nos últimos dias, inclusive recomendando prioridades e linhas de pesquisa voltadas para essa questão das análises baseadas em evidências. Então, isso é fundamental e já respondendo aí a questão do pesquisar é preciso, é fundamental num contexto como esse. Um último item que eu queria destacar é o de fortalecimento da soberania nacional e coordenação de compras de partes interessadas. Então, enquanto PPGESAN, somos um mestrado profissional, a gente tem um dos principais objetivos de um mestrado profissional é solucionar os problemas do mundo do trabalho com o olhar técnico e científico da pesquisa, né? Então, eu venho percebendo com alguns parceiros do PPGESAN essa enorme dificuldade que quem está no campo tem de se conectar com quem vai comprar, com o restaurante, com quem está doando. Então, esse é um ponto crítico, né? E que cabem aí investir pesquisas nesse sentido. Agora, sobre algumas iniciativas que conversam com esse documento, o que está sendo feito em termos práticos, né? Então, atualmente, eu sou conselheira efetiva do Conselho Estadual, né? Que é um órgão diretamente vinculado à Presidência da República. Agora, o Conselho Nacional, como vocês devem estar acompanhando aí nos últimos meses nos noticiários, ele ainda não está ativo, né? Mas os conselhos estaduais e municipais, sim. E eles servem justamente para assessorar os governos em relação a como proceder na execução da política de segurança alimentar e nutricional. Vejam como é um órgão precioso, né? 2/3 dele é composto de sociedade civil, ou seja, a maioria dele, comparado a 1/3 de representação do governo, é feito por pessoas como eu, como vocês, né? Enfim, representantes de determinadas categorias, religiões, pessoas com alergia, pessoas da agricultura, pessoas das universidades, né? E lá no Conselho do Estado do Rio de Janeiro eu represento o Conselho Profissional de Nutricionistas, o CRN4, tá? Então, nós fizemos aí um grupo de trabalho e enviamos aí nos últimos dias esse documento com subsídios ao nosso governador do Estado do Rio de Janeiro para foco em termos de ações de segurança alimentar e nutricional e a epidemia de Covid, né? A principal reivindicação que a gente apresentava era a questão da ativação e ampliação do programa de compras institucionais do PAA com doação da Conab. Mas também o documento teve uma parte importante relacionada àquilo que eu falei lá anteriormente, no slide anterior, de populações vulneráveis, né? Então, cita-se sugestões em relação a ações de segurança alimentar e nutricional para a população em situação de rua, e nós sabemos que, especificamente na nossa cidade, isso é um problema, né? Trabalhadores autônomos e informais, um percentual altíssimo, se eu não me engano, de 30% a 40% da população brasileira nessa situação, moradores de comunidades urbanas periféricas e adensadas, iniciativas relacionadas a agricultores familiares e pescadores artesanais, né? Indígenas, quilombolas, diaristas e trabalhadores do lar, estudantes de estado e município, idosos e profissionais de saúde. Então, basicamente, essas recomendações também foram
construídas com o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, mas um documento norteador importante que tinha sido publicado antes e que nos ajudou bastante foi uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, com mais de 120 entidades que assinaram esse documento, que tem o título de Garantir o Direito à Alimentação e Combater a Fome em Tempos de Coronavírus. A vida e a dignidade humana em primeiro lugar. Então, o PPG-SAN também assinou esse documento e outras 120 instituições. E aí tem algumas coisas parecidas com aquele documento, mas tem algumas propostas que cabem a gente conversar aqui, como revogação imediata de emendas constitucionais que trazem impacto para essa política de segurança alimentar e nutricional, recomposição dos financiamentos de saúde, criação de comitês de emergência de combate à fome, adequação de estratégias do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente sabe que tem muitas crianças que, enfim, e adolescentes que vão para a escola para ter a sua única refeição no dia e agora estão em completa insegurança alimentar e nutricional. Então, cabe, enfim, as escolas públicas já estão se organizando em relação a isso, que foi uma vitória de coletivos aí da área de segurança alimentar e nutricional. Expandir programas de transferência de renda, fortificar equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, desde os conselhos de assistência social, também hospitais, restaurantes populares, enfim, uma grande e vasto leque de equipamentos públicos de SAN que, nesse momento, podem facilitar os bancos de alimentos, por exemplo, a resolver parte dessa situação, né? Adoção de medidas para garantia do abastecimento alimentar e garantia de políticas de emergência para apoio da agricultura familiar e dos pesquisadores. Tanto porque eles nos abastecem, né, alguns com uma proporção considerável do que chega à nossa mesa, quanto pela própria insegurança alimentar e nutricional que eles vão viver caso eles não tenham como escoar essa produção de alimentos, de peixes e tudo mais, né? E no semiárido ainda, uma situação que vocês imaginam de caos, né? Com todas as medidas de higiene de mãos e de utensílios, como que faz com o pessoal do semiárido, né? Então, reativar aí e fortificar as cisternas é uma saída. Queria mostrar para vocês também algumas publicações e artigos científicos recentes que articulam com esse tema que a gente está conversando, e foi publicado aí nos últimos dias esse artigo no Caderno de Saúde Pública, um periódico muito respeitado na área de saúde e segurança alimentar e nutricional, intitulado Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia por Covid, né? Então, ele cita aí alguns pontos chaves para a gente observar que vão articular com essa questão das grandes crises alimentares, né? Primeiro, essa complexidade de justamente quem mais dá o suporte para quem são essas populações vulneráveis que eu citei para vocês, como é que faz com os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional reduzidos, né? Então, por exemplo, essa semana eu estava conversando com a superintendente de segurança alimentar e nutricional do estado do Rio, e eles estão ali numa força-tarefa de rapidamente reativar alguns restaurantes populares. Mas, enfim, aí tem a complexidade do aglomeração e fila, né? Então, vai se lançar mão de quentinhas, por exemplo. Então, cada situação, cada país tem a sua complexidade, né? Outra complexidade de SAN nesse contexto, a partir de agora me permitam, às vezes, chamar pelo apelido, SAN, a sigla para Segurança Alimentar e Nutricional, né? A gente vê aí, vai ver cada vez mais um aumento da demanda de hospitais, de instituições de longa permanência para idosos, né? E isso, sem dúvida, demandando uma maior produção de alimentos, de dietas, de cuidados, e como é que fica o controle higiênico-sanitário, né? Desse público de idosos, desse público de obesos, desse público com acometimentos respiratórios em vulnerabilidade. Então, também faz parte desse conceito de segurança alimentar e nutricional essa parte do controle higiênico-sanitário, né? Fortalecer os serviços de abastecimento, né? Nessa conversa que eu tive com a superintendente, ela falou: Luana, caramba, tem o pessoal lá do PAA, né? Com produção, e eles não estão conseguindo escoar porque falta transporte, e justamente a pessoa que está precisando do restaurante popular não está conseguindo porque falta profissional. Então, assim, esses gargalos precisam ser rapidamente absorvidos em termos de pesquisa, em termos de, enfim, apoio social, né? Órgãos de apoio social, e a universidade também é um deles e também pode dar esse tipo de suporte, né? É citado nesse artigo a questão dos deliveries, né?
reduzindo impacto, mas lembrando que, apesar de reduzir impacto, eles não são acessíveis para todos. Vão ter, enfim, as favelas, vão ter as pessoas de mais idade, vão ter pessoas que não têm sequer acesso a computador, celular, e o que faz com essa parcela importante da população. Fora a questão da capacitação de colaboradores e profissionais. A gente ainda vê, por mais que se tenha muita informação, documentos governamentais orientando, ainda é tudo muito novo relacionado a essa pandemia, então a gente ainda tem os profissionais que estão no front com dúvidas importantes, né? E aí, caminhando para mostrar um pouco dessa parte das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, eu queria falar para vocês que, infelizmente, nesse contexto da pandemia, que todos nós, né, já estamos sentindo do ponto de vista de distúrbios emocionais, né? Ninguém está tranquilo com a situação, muito pelo contrário, mas o que pode talvez agravar ainda mais é esse título péssimo, né, que nós temos aí de, infelizmente, sermos o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, são quase 19 milhões de brasileiros convivendo com esse transtorno. Antes da pandemia, vocês imaginam o quanto de incapacidade de saúde, de qualidade de vida, de rendimento no trabalho, de rendimento nos estudos que a gente tem por conta desse recorde, né? Significando aí quase 10% da população brasileira com esse transtorno de saúde mental. Percebam que, além do receio, né, de se contaminar e de toda a repercussão da pandemia, as pessoas estão com outros receios, de perder emprego, de redução de salários, e eu tenho que continuar trabalhando, mas o transporte público, enfim, está, enfim, se percebendo aglomerações. Então, isso tudo, sem dúvida, gente, precisa também ser olhado, pesquisado e estudado, porque temos artigos científicos, e esse é fresquinho, da Lancet 2020, né, mostrando o impacto psicológico, né, foi uma revisão sistemática, o impacto psicológico da quarentena na saúde mental e na saúde física das pessoas. Então, é bastante considerável isso daqui que o artigo traz nessa caixa rosa, que a gente percebe um efeito após as pandemias de 6 meses a 2 anos, né, de repercussões nos níveis de ansiedade, estresse, depressão, distúrbios de sono, de autoestima, enfim, e outros até mais graves, como suicídio, entre outros, né? Então, de fato, por que eu estou aqui dando algum foco para essa questão de saúde mental? Porque ela vai ter absolutamente uma participação importante nesse cenário de insegurança alimentar e nutricional. Ela já tem, né? E é uma relação, gente, que é bidirecional, né? A pessoa, vocês devem perceber na rotina de vocês que quando vocês estão mais tristes ou mais ansiosos ou com dificuldades para dormir, vocês se alimentam, vocês escolhem alimentos de forma diferente, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? E esses alimentos que a gente escolhe e consome, normalmente ultraprocessados, de alta densidade calórica, de alta concentração de gorduras trans, açúcar, eles geram, enfim, uma ativação de determinados neurotransmissores, hormônios, que vão agravar ainda mais as doenças crônicas, sobrepeso e obesidade. Então, é uma relação complexa e a gente vê grandes prevalências de excesso de peso na população brasileira, né? 57% da população adulta com excesso de peso, dos quais 20% com obesidade. E vocês estão acompanhando, né, enfim, alguns estudos já mostrando essa relação do excesso de peso com a gravidade da Covid, né? E as crianças também acompanhando isso, prevalências altas, 20% da população adulta consumindo doces quase todos os dias, 60% fazendo refeições, enfim, assistindo TV, que isso de fato desregula o centro de atenção e a gente tende a consumir mais alimentos sem perceber. E um grande problema, que é até citado na década de nutrição, que é a questão das bebidas açucaradas. Não só refrigerantes, mas certos sucos, que quando a população compra, acha que está fazendo uma boa escolha, mas são repletos de açúcares, né? A ponto de, na década da ação de nutrição, que foi aí, enfim, fechada de 2016 a 2025, todos os governos no mundo inteiro com olhos e com focos para essas políticas de segurança alimentar e nutricional, com foco de estabelecer o crescimento da obesidade em adultos, reduzir em 30% o consumo de bebidas
açucaradas e aumentar para 20% a proporção de adultos consumindo frutas, legumes e verduras. Então, esse contexto todo ele já é complexo em termos de segurança alimentar e nutricional e fica ainda mais complexo se a gente pensa em grupo de risco, né? Vocês devem estar acompanhando que no Brasil, no Rio de Janeiro, se percebe, né? E aí faltam talvez estudos que estejam sendo desenvolvidos nesse momento para a gente falar de forma mais assertiva, baseada em evidências científicas, mas pelo que a gente acompanha dos números, a gente percebe talvez uma possível diferenciação do grupo de risco no Brasil, né? Enfim, a gente percebe uma gravidade maior em faixas etárias, não só de idosos, mas também de adultos, né? E quem sabe essa questão de alimentação, de excesso de peso, de comorbidades, também esteja atuando nessa diferenciação de um possível grupo de risco. Fora a questão da imunidade, sem dúvida, que é fundamental em momentos como esse e que vai ter tudo a ver com a segurança alimentar e nutricional que a gente está conversando. Eu queria também tratar com vocês sobre essa questão, que eu acho que é um marco e que explica parte das pesquisas que a gente vai conversar, que alguns de vocês já devem ter escutado falar, quem não, fica o convite para acessar o Guia Alimentar para a População Brasileira, é um documento do Ministério da Saúde, que foi publicado em 2014, e foi um grande divisor de águas em relação à forma de se propor uma alimentação saudável para a população brasileira e, consequentemente, as políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, vejam aqui a quantidade de destaques que foram feitos na imprensa internacional e também em artigos científicos, alguns elegendo, inclusive, o Guia Alimentar Brasileiro como o melhor entre os guias que praticamente todos os países têm para nortear suas políticas de alimentação e nutrição, tá? Então, basicamente, esse guia ele tem um diferencial que é a forma como ele classifica esses alimentos, né? É conforme o nível do processamento industrial que eles sofrem. E eu queria dar um exemplo prático sobre isso, para ficar bem claro, né? Vamos pensar numa uva, num suco de uva integral, aquele que vende sem adição de açúcares e outros conservantes, e uma gelatina em pó de uva, né? Tudo é uva, mais ou menos, porque o in natura, que é a uva em si, a fruta, ela vai ter muito mais nutrientes promotores de saúde, vitaminas, minerais, fibras, né? Do que o suco de uva integral, que seria o minimamente processado, e certamente do que o ultraprocessado, que é aquele pó com cheiro de uva, que quase nada tem de uva, tem muito mais de conservantes, açúcares. Então, realmente foi uma revolução importante que ocorreu em termos de políticas de segurança alimentar e nutricional. E aí, agora, para a gente dar continuidade, eu queria falar para vocês que nós temos um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, enfim, precisando aí ser atualizado, mas com alguns desafios que a gente vem vivendo relacionados às questões governamentais, mas esse plano tem algumas metas, tá? E as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no PPG-SAN, e eu vou, enfim, dar destaque àquelas que eu tenho maior participação, elas, de fato, são guiadas por conta de metas desse plano. Então, a meta que eu queria detalhar com vocês nesse momento é a de controlar e prevenir agravos decorrentes da má alimentação. Tá? Essas pesquisas em segurança alimentar e nutricional, sem dúvida, por tudo que a gente conversou, elas apoiam em muito essas crises mundiais alimentares e uma pandemia como a de Covid. E essa pesquisa, a primeira pesquisa que eu queria mostrar para vocês, né, é de uma mestranda do PPG-SAN, a Karina, que é orientada por mim e orientada pela professora Cláudia, de percepção de usuários do SUS como ferramenta de apoio ao aprimoramento do cuidado em obesidade. Então, nada melhor que a gente aprimorar esse cuidado do que escutar quem está, enfim, como público-alvo dessa política, né? E aí, quanto a isso, quanto a esse foco na linha de cuidado em obesidade, né, fazendo uma articulação com a pandemia, nós temos artigos do New England de 2020 nos mostrando que nos Estados Unidos a mortalidade por Covid ela gira em torno de 70% para quem tem um IMC acima de 35 de obesidade, comparado a 30% para quem tem um IMC menor que 35, ou seja, né,
ter obesidade, aumentando bastante a mortalidade, não só nos Estados Unidos, mas aumentando a gravidade no Reino Unido, né? De cada 7 pessoas do Reino Unido com a doença, de cada 10 pacientes que vão para o CTI, 7 apresentam sobrepeso e obesidade. E aí, no parêntese, vocês podem perceber que essa gravidade, ela continua, seja de mortos, seja de gravidade da doença, mesmo entre os jovens, mesmo entre os menores de 60 anos. Então, a gente tem um quadro complexo, né, no Brasil, que eu mostrei para vocês, e cabe lembrar para vocês que parte dessa população grande que eu mostrei para vocês com excesso de peso e obesidade, ela carrega também um sintoma da segurança alimentar e nutricional, que é a fome oculta, né? Que são aquelas pessoas que aparentemente, né, estão bem nutridas, mas quando você tem a oportunidade de fazer determinados exames, você percebe aí carências nutricionais importantes, tá? Uma outra pesquisa que eu gostaria de destacar para vocês é a do desenvolvimento de uma ferramenta eletrônica nomeada até o momento QFCA nova, e a associação com ansiedade, né? Essa pesquisa vem sendo desenvolvida pela mestranda do PPG-SAM, Alice Nogueira, orientada por mim, orientada pela professora Leila Leão. E o grande desafio, vocês lembram que eu falei do Guia Alimentar? Então, o Guia Alimentar, ele traz coisas maravilhosas em termos de evolução de política, mas ele traz desafios para os profissionais que estão na ponta. Então, tem ainda uma complexidade grande na hora da gente analisar, avaliar, desde a alimentação da população até mesmo aquela pessoa que é atendida no ambulatório, que é atendida no SUS, com esse olhar do nível de processamento de alimentos. Não é uma tarefa fácil. E eu e a professora Leila, que somos professoras de avaliação nutricional, a gente vem debruçando esforços para desenvolver essa ferramenta eletrônica pelo PPG-SAM e pelo Laboratório de Avaliação e Atenção Nutricional, que a gente acredita que vai facilitar muito, né, a vida das pessoas. E a Alice também pretende olhar como essa questão se relaciona, né, na verdade ela olhou no TCC dela, como essa questão da saúde mental que a gente vem conversando se relaciona com a obesidade, que são aí 2 grandes desfechos importantes da pandemia de Covid, né? Então, a gente pode observar que naqueles indivíduos aqui que apresentam maior quadro de ansiedade, e essa pesquisa foi desenvolvida com universitários, nós temos quase 2,7 vezes mais chance de um IMC excessivo, para quem tinha uma maior ansiedade, de um percentual de gordura elevado, né? E de uma razão cintura-estatura com uma odds ratio até maior, de 3,26, né? Então, realmente, percebam a importância de se pesquisar essas questões e percebam que aqui nós estamos também priorizando indicadores antropométricos acessíveis para a população, para os profissionais que estão no SUS. Enfim, sem dúvida, esse é a universidade tentando facilitar a vida dos profissionais e promover saúde para a população. Uma outra pesquisa que eu queria detalhar para vocês, ainda deste recorte com os universitários, é essa dissertação que foi defendida pelo mestrando Bruno Assis, na saúde coletiva da UF, sendo orientado pela Ana Beatriz Sena e orientado por mim, ao qual nós utilizamos uma técnica de análise de componentes principais. Essa é uma técnica estatística de análise fatorial que vinha sendo utilizada para outras áreas. Pela área de nutrição e alimentação eram raríssimos os estudos e a gente começou a evoluir análises nesse sentido para dar conta, né, dessa evolução que o guia fala, de prestar mais atenção nos alimentos e na combinação dos alimentos que a gente consome, porque isso certamente vai ter um peso muito maior do que determinado nutriente ou um alimento isolado. Então, essa técnica nos permite olhar as coisas como elas são na prática. A gente come alimentos combinados, né? Então, a gente pode perceber aqui nessa tabela que entre aqueles indivíduos que tinham menos ansiedade desses universitários, a gente tinha um primeiro padrão mais prevalente, misto, né? Um segundo padrão mais prevalente de frutas, legumes e verduras, e um terceiro tradicional de arroz e feijão para os brasileiros, né? Cabe destacar que, quando a gente faz a análise estratificada disso, para poder comparar com a coluna da direita, dos universitários mais ansiosos, a gente percebe que os padrões alimentares se modificam substancialmente. Então, esse primeiro padrão, que normalmente é o que mais responde em termos de variância, ou seja, o que mais as pessoas praticam, entre os mais ansiosos se torna um padrão fast food, se torna um padrão marcado por carboidratos, doces, né? Enfim,
embutidos, enlatados, gorduras, e aquele padrão 2 saudável se perde entre os mais ansiosos, ele simplesmente vira um padrão misto, né? Então, nós podemos, inclusive, observar destaques aqui, que entre os menos ansiosos a gente tinha um consumo de peixes, um não consumo de café, aqui o sinal negativo, e uma anulação das bebidas açucaradas que nem apareciam nesses padrões. Quando a gente vai para os maiores níveis de ansiedade, a gente percebe bebidas açucaradas aparecendo e aparecendo justo no primeiro padrão, no padrão mais realizado, não é à toa que a década de nutrição, enfim, foca nisso também, e um consumo de café que a literatura já vem mostrando que realmente tem essa associação com ansiedade. Eu queria dar em primeira mão para vocês uma novidade, né, de uma pesquisa que foi puxada pela professora Michele Teixeira, do Departamento de Nutrição e Saúde Pública da Unirio, com o NUSANC, que é o Núcleo de Saúde da Mulher e da Criança. Ela gentilmente me convidou, enquanto pesquisadora da área de comportamento e coordenadora do NUSAL, para se juntar forças, né, e a gente, enfim, observar esse momento da pandemia com essa proposta de projeto. Então, a gente vem trabalhando ativamente nos últimos dias, junto com a professora Simone, professora Letícia, da Escola de Matemática, a aluna Raquel, para, enfim, avaliar o comportamento e o padrão alimentar de crianças e adolescentes brasileiros durante a pandemia de Covid. Então, enfim, essa é um destaque interessante que eu queria dar para vocês. E dentro desse contexto, vocês devem estar observando que nas grandes crises, e aí eu estou sempre dando destaque para a Covid, que é o que a gente está mais interessado no momento, existe uma importância enorme da gente estar com os nossos sistemas de vigilância em saúde ativos, né? Vocês veem a todos os momentos nas reportagens, nos jornais, esse acompanhamento mais do que diário, quase de hora em hora. Então, isso é vigilância em saúde, né? E a gente tem um artigo também de 2020 mostrando essa questão do papel fundamental da gente ter procedimentos, sistemas informatizados, normas, tudo muito atualizado em momentos como esse, né? E aí eu gostaria de destacar que na área de segurança alimentar e nutricional a gente pode ter o suporte do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, né? Então, esse é um sistema que organiza, né, de forma sistematizada e informatizada o que a população vem consumindo, excesso de peso, dados antropométricos, né, enfim, e principalmente daqueles acompanhados pelo SUS, pelo Bolsa Família, né, na prática acaba sendo dessa forma. Então, esse projeto ele iniciou aí há poucos meses, é um projeto que foi financiado pelo CNPq no edital de pesquisas em alimentação e nutrição, e a gente apelidou aí de projeto Sisvan Quali, né? Da equipe eu sou a coordenadora desse projeto, e ele conta com a professora Leila, o professor Paulo Sérgio Marcelini, a área técnica de alimentação e nutrição do Rio, Bruno Assis, entre outras pessoas que vêm se juntando ao nosso time para a gente poder implementar um modelo nacional de avaliação, correção e monitoramento, bem como a divulgação dos dados registrados no Sisvan. Então, essa foi uma encomenda do próprio edital e a gente, enfim, teve essa iniciativa de fazer o pedido pelo perfil dos pesquisadores que vieram junto e também por eu, há uns anos atrás, já ter trabalhado com o gerenciamento de sistemas de informação do INCA, tá? Então, acho que o grande diferencial desse projeto, gente, que deixa de contribuição para momentos de grandes crises, é justamente esse potencial de corrigir os dados depois. Tudo que vinha sendo proposto em termos de pesquisas de sistema de vigilância alimentar e nutricional davam conta apenas do momento da coleta dos dados, como pesar corretamente, como fazer as perguntas corretamente. Só que depois disso, depois que já está dado, né, e esses dados já entraram no sistema de informação, ainda assim, nossa equipe entende que tem como fazer algumas correções baseadas em indicadores, baseado nas experiências de outros sistemas de informação que contam com esse monitoramento contínuo da qualidade de dados, porque, enfim, vocês imaginam que coisa a gente acompanhando essa pandemia de Covid, se esses dados estivessem todos errados, se tivessem subestimados, superestimados, com alterações maliciosas por parte de alguns gestores, né?
Então, o nosso intuito vai ser dar conta disso e dar conta disso de uma forma simples. Novamente, essa é uma principal função de um mestrado profissional. Não adianta a gente falar que é segundo o programa estatístico tal, logaritmo complexo tal, se quando chegar lá na ponta, o SUS não vai conseguir reproduzir essa tecnologia social. Então, o nosso projeto ele vai propor, dentro das possibilidades, indicadores o mais simples possível para que possam ser reproduzidos pelos próprios profissionais de saúde que lidam com CISVAN. Dando conta da parte do plano de segurança alimentar e nutricional, um segundo e último destaque de meta desse plano, que traz aí algumas pesquisas, é o de promover o abastecimento e o acesso regular e permanente da população brasileira à alimentação adequada e saudável. Então, dentro dessa lógica, nós temos aí aprovado também recentemente pelo edital do CNPq, juntamente com o Ministério da Cidadania, de Estudos e Pesquisas em Avaliações Políticas e Sociais, fomos contemplados num projeto para desenvolver o Manual do Pesquisador de PA. O Ministério da Cidadania já tem alguns manuais de pesquisadores, inclusive do Bolsa Família, mas não tem do PA, e vejam a falta que está fazendo nesse momento de pandemia, os pesquisadores poderem ter um norte do Ministério de que pesquisas que são, enfim, mais interessantes de serem feitas, a forma de se fazer isso, saber um pouco mais do programa. Então, esse projeto é coordenado por mim, conta com a equipe da professora Juliana Dias, Anderson Cadena, Vitor, Secretaria de Desenvolvimento Humano, enfim, e estamos tocando isso. Um último projeto que eu queria destacar para vocês é o projeto REDSAN, tá? Que ele dá conta da universidade como papel social na garantia da segurança alimentar e nutricional de universitários. Então, a gente tem um locus estratégico para desenvolver estudos de segurança alimentar e nutricional, que é a própria universidade. Quando a gente sabe, por exemplo, que o restaurante universitário tem um potencial de fazer compras direto da agricultura familiar, quando a gente sabe que os nossos ambientes universitários podem estar, de certa forma, promovendo e facilitando hábitos alimentares mais ou menos saudáveis, né? Então, a gente tem impactos de ações de educação alimentar e nutricional entre esses universitários. Então, esse projeto ele foi financiado num edital de segurança alimentar e nutricional do CNPq e, recentemente, num edital de apoio a programas de pós-graduação pela FAPERJ, coordenado pela professora Maria de Lourdes Ferreirinha e com uma equipe vasta de professores da Escola de Nutrição. Bem, para a gente fechar, eu queria falar para vocês que o intuito, né, eu acredito que essas iniciativas da ProPG, puxadas, né, enfim, pela diretoria de pesquisa e comunidade que vem apoiando esse projeto, ela tem esse intuito das trocas, da gente perceber as potencialidades. Nossa, que interessante seria se eu aqui nesse curso, nesse programa de pós-graduação, pudesse juntar forças, né? Então, eu queria aproveitar para talvez apresentar para alguns de vocês, mas aí já completando um ano de vida, o nosso programa de pós-graduação em segurança alimentar e nutricional, tá? Ele conta atualmente com um mestrado profissional, dia 21 de março ele completou um ano, tá? E eu trouxe essas duas imagens nesse slide que eu queria fazer a seguinte reflexão, já que eu estou dialogando aí com a comunidade científica e universitária, né? A gente vive um momento delicado, né? Das universidades públicas, mas também um momento de nós aproveitarmos essa janela de oportunidade para nós nos reinventarmos no que de fato for melhor para a população, para nós mesmos. Então, eu acredito e eu venho acompanhando de perto essa valorização dos mestrados profissionais, né? Os mestrados acadêmicos sempre terão sua importância, isso a gente não duvida, né? Boa parte dessas descobertas, enfim, dos avanços científicos se deram neles, mas agora a gente entra, talvez, num novo momento de formas de se fazer pesquisa, né, as quais a gente está cada vez mais cobrado de solucionar problemas da ponta, solucionar problemas da população. E os mestrados profissionais, eles têm justamente essa função primordial, né? E vejam como esse é um momento rico em termos de oportunidade. Porque nós temos a CAPES, apesar de críticas, apesar, sem dúvida, da portaria e da perda das bolsas, dos cortes, isso tudo muitas críticas que todos nós temos em relação a isso, mas alguma coisa que evoluiu foram materiais que pudessem nos orientar e valorizar
o que a gente chama dos produtos técnicos. Então, sejam os mestrados e doutorados acadêmicos, sejam os profissionais, ambos vêm sendo estimulados pela CAPES a produzirem produção técnica, não somente artigos científicos. Então, eu estou falando de manuais, eu estou falando de cursos, eu estou falando de tecnologia social, eu estou falando de ferramentas eletrônicas e aplicativos, eu estou falando de N coisas que vocês podem acessar nesse documento da CAPES, né? Mas eu, inclusive, atualmente estou integrando um grupo de trabalho que tem a finalidade de tentar dar pontuações para esses produtos técnicos para a área de nutrição na CAPES. Então, a questão é promissora, a CAPES está intencionada de valorizar essas pontuações de produtos técnicos, e num momento que a gente vem vivendo de escassez de recursos para a pesquisa, né, é talvez uma forma de se produzir mais rápida, que não dependa tanto dos fomentos, sejam os produtos técnicos. Então, eu queria, enfim, colocar para a comunidade o PPG-SAN à disposição. Nesse sentido, também estamos aprendendo muito com essa trajetória curta, mas de professores e de alunos que fazem o PPG-SAN já ser uma grande conquista para a nossa universidade. E esse outro aqui, documento, é também resultado da CAPES, tratando dessa questão do impacto e da relevância econômica e social, né? Aquela história de, né, o pesquisador tal, que há 30 anos pesquisa determinado tema ou recorte, mas qual é o impacto para a sociedade, para a economia, enfim. Então, a CAPES também vem valorizando muito isso, e eu acredito que os mestrados profissionais sejam estratégias fundamentais nesse momento. Eu queria realmente agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, a atenção, o convite da ProPG, na figura aí da diretoria de pesquisa, e parabenizar todas as iniciativas. Enfim, estou aberta aqui para comentários e dúvidas. Muito obrigado, professora Luana. Eu queria primeiro parabenizar pela brilhante explanação, e sem dúvida nenhuma a gente vê a complexidade desse tema, né? E novamente agradecer a tua disponibilidade em poder colaborar com a gente nesse tipo de evento.